Amém. Boa noite, igreja. Bom estar aqui com os irmãos e as irmãs. Eu queria convidá-los para a leitura de hoje à noite, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versos 1 a 7. Atos, capítulo 2, versos 1 a 7. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e ela estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, e perguntavam uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Amém. Oremos. Pai Santo, amado, nós louvamos ao Teu nome e agradecemos pelo privilégio da Tua presença entre nós. Te agradecemos por Tua palavra, Senhor Deus, e pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que o momento de reflexão seja um momento, ó Pai, de crescimento para a vida de cada um de nós. Que nesse momento sejamos todos ouvidos para ouvir, Senhor Deus, o Teu conselho. Que Tu possa nos iluminar, Tu possa alargar a nossa compreensão espiritual e assim compreender o Teu querer e Tua vontade para a nossa vida, para a vida da Tua igreja. Nós te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos continuar refletindo o tema que já há alguns domingos a gente tem conversado, né? O que significa ser igreja? Nós já falamos a primeira vez, uma fala introdutória, depois nós tratamos da igreja como a comunidade do Cristo, e na terceira e última pregação nós tratamos desse mesmo tema, que significa ser igreja, entendendo a igreja como a comunidade da palavra. Hoje, nós queríamos tratar com os irmãos, com brevidade, tecer algumas compreensões acerca do tema, o que significa ser igreja, considerando agora a igreja como a comunidade do Espírito, a comunidade do Espírito. Por isso a escolha do texto, né? Porque é um texto basilar, quando a gente pensa nessa atuação do Espírito e a sua atuação na vida da igreja. Lá está o início, a gênese de tudo. Por isso, é natural nós recorrermos a ele para compreendermos um pouco dessa dinâmica do Espírito na vida da igreja. A meu ver, há três realidades presentes nessa coisa da comunidade do Espírito, nessa compreensão da igreja como comunidade do Espírito. E eu queria tentar, com brevidade, tratar dessas três realidades. Lógico que isso aqui é um sumário,
E lógico que há outras realidades presentes na vida da igreja enquanto comunidade do Espírito. Mas quero compartilhar essas três, porque parece-me que elas são abrangentes, alcançam muitas áreas e pode despertar cada um de nós para fazer outras reflexões acerca do tema e pensar na nossa comunidade, ou na igreja como um todo, como a comunidade do Espírito. Que compreensões a gente tem, né, nesse tema, a igreja como comunidade do Espírito, partindo desse texto que nós acabamos de ler? Bom, a meu ver, três experiências estão presentes nessa compreensão da igreja como comunidade do Espírito. A primeira delas é bem óbvia, né? É isso que a gente iniciou a ver nesse capítulo 2 do livro de Atos. Mas tenho certeza que, ao olhar para ela, todos nós vamos ter a mesma compreensão. Ela se apresenta aqui como comunidade do Espírito, porque ela recebe o selo da promessa profética da efusão do Espírito. Então, é nessa primeira experiência de igreja que ela recebe o selo da promessa profética da efusão ou derramamento do Espírito. É isso que Atos vai registrar. A Gênese, a origem da igreja, né, ela está linkada com esse evento, com esse acontecimento, com essa realidade. Eles estão reunidos em um determinado lugar. Se você olhar aí para os versos 15 a 18 de Atos, você vai perceber isso. Eles estavam reunidos em um determinado lugar, e lá eles, em oração, são cheios do Espírito. E isso deixa a comunidade toda assim, espantada. O que está acontecendo é um fenômeno incomum. É incomum para aqueles que estão ali presenciando aquilo, e também é incomum para os líderes de então, que já têm experiências e conhecimento desse tipo de manifestação de Deus na vida das pessoas. Só que naquele dia era diferente. Ele carregava uma esfera diferente. Então, essa comunidade do Espírito começa revelando este selo. A sua origem, a sua gênese, diz que o Espírito foi derramado sobre ela, e ela viveu uma experiência inegável da presença de Deus, mexendo com as suas estruturas, abalando, né, a sua vida, fazendo reformar toda a sua prática de espiritualidade. E isso foi muito espetacular, isso mas muito bacana mesmo. Agora, o que é que há de diferenciado nessa manifestação do Espírito na vida daquelas pessoas naquele dia? E que também acaba sendo um padrão para a nossa realidade de igreja, né, como comunidade do Espírito. Primeiro, uma coisa muito clara. Aqui a gente percebe que o Espírito não está confinado, seja no templo, seja no sacerdote, ou seja naquelas pessoas que, vez por outra, Deus levantava para realizar ou falar alguma coisa da parte de Deus, e que depois as pessoas pegavam aquela experiência se tornava uma crença, e elas passavam a viver com fé, acreditando naquela manifestação. E isso não era uma coisa frequente, isso era esporádico. Inclusive, a presença do Espírito ou de Deus no tempo, que chega um momento que os profetas vão dizer que Deus nem lá mais está. Mas essa compreensão, essa experiência com o Espírito, né, era, portanto, uma experiência limitada. O Espírito estava ou confinado no templo, ou ele estava operando particularmente, em alguns momentos, na vida de algumas pessoas escolhidas e eleitas para fazer alguma coisa ou falar algo de Deus para o povo. Aqui não. Aqui acontece algo extraordinário. Ele está sendo derramado, ele está sendo espalhado. É uma cachoeira, né? Não é um banhozinho limitado. E isso faz toda a diferença. Ninguém na história de Israel pode falar de uma experiência desse tipo. É bem verdade que na comunidade de Israel existiam alguns momentos em que havia comunidades de profetas,
E esses profetas, por vezes, se reuniam, né? E havia uma manifestação do Espírito na vida desses profetas, mas mesmo assim eram quantidades limitadas, era um número limitado. Aqui é diferenciado, aqui é aberto, é escancarado, né? É um jorrar do Espírito na vida das pessoas, e isso, sem dúvida alguma, faz toda a diferença nesse selo, dessa promessa profética da efusão do Espírito, que está registrado tanto aqui em Atos, como está registrado em Joel 2:28. Lá em Joel é a promessa, e aqui em Atos é o cumprimento, tá certo? A outra característica desta manifestação do Espírito, que está formando essa comunidade do Espírito, é que ele não está mais centrado no indivíduo, na pessoa em si, mas ele está agora centrado na comunidade. Então é uma manifestação do Espírito para a comunidade, para todos os discípulos, sem distinção, ao que indica homens, mulheres, crianças, se considerar a promessa de Joel, que Pedro faz alusão. E nessa promessa de Joel, ele diz que seria dessa maneira, e ele diz que estava se cumprindo aquilo, e isso também era inédito, daí esta manifestação, não mais centrada no indivíduo, mas centrada na comunidade, é a segunda peculiaridade desta comunidade do Espírito, que vive essa experiência de receber o selo da promessa profética do derramamento do Espírito. E a terceira característica é que não é mais uma experiência abstrata, ela é tangível. As pessoas podem ver, elas têm visões, percepções, elas são alvo de milagres e de coisa extraordinária. Ela percebe na experiência das pessoas. Por exemplo, algumas pessoas falando numa língua que outro lá estava ouvindo e estava entendendo, sendo um exemplo aqui, um exemplo tosco, né? Sendo um brasileiro e um inglês, mas quem estava ouvindo estava entendendo. Então era algo fora do comum, era algo extraordinário, que não se explicava pelas vias normais, e era meio que incontestável dizer ou retrucar que não estava acontecendo algo de extraordinário ali. Era uma manifestação, sem dúvida alguma, extraordinária, uma manifestação concreta da presença de Deus, do derramar do Espírito na vida daquela comunidade. A igreja que ali está se solidificando, porque ela nasce lá atrás. Lembra quando Jesus Cristo conversou com Pedro e disse que fundaria a sua igreja? E aqui este momento está selando essa verdade. Então, sejamos bem objetivos. Estou falando que a igreja, o que significa ser igreja? Significa ser comunidade do Espírito, acima de tudo. Porque a igreja, enquanto organismo, e enquanto um organismo que tem a sua natureza divina em Deus, né, ela não está limitada às formulações, compreensões e empreendimentos humanos. Então, nada natural de que o Espírito esteja dando vida a esta igreja, esteja dando vida a esta igreja. Podemos até fazer uma analogia com a criação. Na criação, tem uma analogia do barro da terra, onde Deus toma e forma o homem, e depois ele sopra o espírito de vida nas narinas do homem, e ele se faz alma vivente. Eu diria que novamente o Deus estava soprando vida, e ali a igreja, ela é banhada com essa presença extraordinária do Espírito, dando vida e vida abundante, para que ela viva a experiência de ser uma comunidade do Espírito, tá bom? E é muito bacana falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre isso, né, a nossa herança pentecostal logo pensa, né?
Significa o quê? Dar uns pulos, uns saltos, né? E falar. A manifestação do Espírito, né? Ela não tem, digamos assim, como a gente quer dizer, um padrão. O fato é que não existe igreja sem vida do Espírito. Não existe. A igreja, a mais quietinha que você conheça, a comunidade mais quietinha que você conheça, até a mais... todas elas dependem da vida do Espírito. É o Espírito que dá vida à igreja e que se manifesta de multiformas. E cabe a nós a graça, a sabedoria, o discernimento para compreender tais manifestações e saber, como a Escritura nos ensina, a detectar, a perceber, né, os sinais reais, verdadeiros, plenos da presença do Espírito, ou o que seja apenas um entretenimento humano. Mas fato é, nenhuma igreja existe sem que viva a experiência da vida no Espírito. O que significa ser igreja? Significa ser a comunidade do Espírito, amém? Você se converteu pela participação do Espírito. Você creu pela participação do Espírito. Nós pregamos pela força e o poder do Espírito. Evangelizamos, realizamos missão pelo impulso do Espírito. Ensinamos pelo Espírito. Nós oramos em Espírito. Interpretamos a palavras iluminado pelo Espírito. O que quer que fazemos deve ter o selo do Espírito, porque Ele é o condutor da espiritualidade que Deus derramou em nós. Amém? E você é membro desta igreja, da igreja que é comunidade do Espírito. E você não é seu próprio, você é do Espírito. A comunidade do Espírito, portanto, mostra-nos a realidade do selo da promessa profética, da efusão do Espírito acontecendo no meio da igreja. Agora uma coisa é interessante. Apesar de que a comunidade do Espírito seja espiritual, a comunidade do Espírito receba o selo da promessa profética desse derramado Espírito, ela vai viver ainda a paradoxal experiência do combate entre carne e espírito. Porque parece que uma coisa anula a outra, né? Então, o espírito chegou, a carne se foi. É mais ou menos assim. Na realidade, há uma proposta de que essa luta, essa natureza, elas estarão coexistindo. E daí cabe aos servos e servas de Deus, primeiro terem consciência disso. Então, essa igreja, comunidade do Espírito, que a Bíblia nos apresenta, ela é consciente do embate entre carne e espírito. Paulo nos lembra muito bem isso. Queria ler com vocês Gálatas 5, 16 a 18. Gálatas 5, 16 a 18. Mais perto aqui. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. 17. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito, ou milita, ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes dois se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que cada um quer. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da... O que é que ele está dizendo? Que a comunidade do Espírito não está involucrada das interferências da carne. Que a comunidade do Espírito não está vacinada das interferências da carne. Que a comunidade do Espírito vive a paradoxal experiência de ter que lidar com ela. No entanto, recebe a graça maravilhosa de sujeitá-la. De sujeitá-la. É isso que ele está dizendo nesse texto. É isso que ele está dizendo nesse texto. Daí, a segunda
realidade da comunidade do Espírito é que ela tem consciência disso. E isso é muito bacana, sabe por quê? Porque quando a gente tem consciência disso, a gente sabe viver melhor essa experiência, a gente consegue analisar melhor, a gente consegue discernir melhor todos os processos de espiritualidade da nossa vida, a gente tem consciência quando agimos pelo Espírito, mas quando agimos pela carne, ou pelo menos deveríamos, porque o Espírito é termômetro, e ele nos aponta, ele nos mostra, é essa consciência que faz a igreja, comunidade do Espírito, vencedora sobre o poder da carne. E aí, eu, você, ninguém está isento. Pense no homem mais santo da igreja. Pense no homem... Ixi, que complicação. Eu ia dizer menos santo, viu? Não é mais pecador, menos santo da igreja. Ou que você conheça. Não há distinção. A carne, ela vai estar presente nas duas realidades, e elas precisam ser devidamente compreendidas, trabalhadas e, acima de tudo, dominadas. Ora, tem uma coisa. Então, o Espírito está em nós, em cada um de nós. Mas mesmo assim há uma militância do Espírito contra a carne. E aí vamos logo a um detalhezinho importante. Sempre que a gente pensa em carne, a gente pensa logo em questões morais, né? Menino, pensa, é a carne, pensa logo em questões morais, principalmente questões morais ligadas à sexualidade. Mas é um equívoco muito grande. Essa é só uma das esferas da carne. É só uma das esferas. Mas a gente tem presente na carne a questão moral, a gente tem a questão das vaidades humanas, e é um leque bem grande, né, que estão envolvidos. Por exemplo, Paulo gosta de falar muito disso. Ele fala daqueles que se vangloriam na carne. E o que é que ele está falando sobre se vangloriar na carne? Se vangloriar na sua própria capacidade, nas suas próprias competências. Na linguagem de hoje, é se achar, né? Se achar. Né? Esse tipo de vaidade que envolve os nossos títulos, os nossos status, a nossa condição financeira, o nosso nível social, e hoje muito, né? A nossa popularidade. Então, todas essas coisas são questões carnais. Portanto, tem a ver com moralidade, tem a ver com vaidade. E ela também tem a ver com o desregro das emoções, que aí Gálatas vai focar muito isso, né? Focar essas duas coisas, o desregro das emoções, os desequilíbrios dos relacionamentos, né? As dificuldades, né, dos relacionamentos. E ele está dizendo que isso também tem a ver com carne. Tem a ver com carne. Por isso que ele diz assim: porque que há entre vós briga, inveja, ciúme, dissensão, facção, essa coisa toda? Coisas da carne, diz Paulo. Daí, o Espírito milita contra a carne. A comunidade do Espírito tem o selo da promessa profética, da manifestação do Espírito. O Espírito está em nós. E, apesar disso, ela tem que lidar com essa realidade de que há um embate da carne contra o Espírito. E por que devemos ter cuidado? Porque o Espírito está pronto, o Espírito é forte, mas a carne, aí devia pensar, mas se ela é fraca, então a gente vai ganhar, né? Mas a questão aqui, a ideia aqui é que a fraqueza vence. Daí, devemos ser cuidadosos. Por isso, Paulo nos adverte, lá no verso 25 de Gálatas, né? Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, estamos cientes disso? Somos comunidade do Espírito? Somos seres espirituais?
Somos. Somos seres carnais, não carnais pecado, mas tendenciosos ao pecado, somos. Mas vivemos no Espírito? Vivemos. Então, a carne está subjugada. É esse o convite de Paulo para a nossa vida, para a comunidade daqueles que vivem essa experiência da comunidade do Espírito. Então, 3 atitudes, são questões práticas agora. Primeiro, isso tem que ser intencional, ou seja, viver no Espírito e subjugar a carne tem que ser intencional. Você tem que viver a vida, acordar e anoitecer dizendo: eu quero viver, me locomover no Espírito, e eu quero lutar contra a carne. Ela precisa ser intencional, ok? Ela tem que ser proposital, ou seja, isso não é só uma ideiazinha que me anima por uma semana e depois vai embora, é propósito de vida, é propósito de vida. Qual o problema da tentação? Nenhum. Ela está só dizendo e reafirmando essa questão aqui, que eu estou falando. A prova é a tentação, ela prova que essa é uma realidade presente. E a Bíblia diz que nós vamos passar por ela, porque somos seres comprometidos. No entanto, nós podemos ter vitória sobre a tentação, concordam? E hoje a gente vive um tempo em que a gente está vendo muitos escândalos nessa área, né? Muitos escândalos. A carne reinando. Penso que isso esteja ligado a essas duas coisas. Ela está deixando de ser intencional e ela está deixando de ser proposital. Está deixando de ser propósito de vida na vida do crente. E isso, gente, isso é uma lástima. Isso é um problema grande. Nós somos a comunidade do Espírito. Queremos viver no Espírito. É a vida nele, é o andar nele, que nos dá garantia da nossa vitória sobre a carne. Isso tem que ser intencional, tem que ser proposital, e por fim ela tem que ser disciplinar, Às vezes, nós vamos acumulando maus hábitos, e os maus hábitos vão pesando sobre a nossa vida, e eles vão aos poucos alimentando a nossa carne, e quando damos por conta, a gente está sob o domínio disso. Por isso Jesus diz: quem comete pecado é escravo do pecado, porque o pecado escraviza. Então, se a gente comete, aos poucos ele vai se assenhoreando da nossa vida. Por isso que viver a vida no Espírito deve ser intencional, proposital e disciplinar. Tem que trabalhar também o corpo para isso. Lembro-me da palavra de Paulo quando diz assim: eu esmurro o meu corpo, para que naquilo que eu pregue, eu mesmo não venha a ser condenado. Está falando de disciplina. Somos a comunidade do Espírito. Recebemos o selo da promessa profética, do derramamento dele sobre nós, enquanto comunidade de Deus. Somos a comunidade do Espírito. Somos conscientes do embate entre espírito e carne. E por fim, gostaríamos de pensar na terceira realidade, que é a dinâmica do Espírito na vida da comunidade. E aí, eu quero apenas fazer uma seleção de textos para a gente ler, porque esses textos mostram e evidenciam, na experiência da igreja do primeiro século, particularmente nos textos de Atos dos Apóstolos, como o Espírito era dinâmico e estava atuando na vida da igreja. Isso é muito bacana, porque quando a gente lê Atos dos Apóstolos, e a gente vê os registros, a gente vai citar alguns aqui, e a gente vai ver lá o Espírito fazendo, ou conduzindo, ou dizendo as coisas, Quando a gente vê os nossos anais da história de igreja, a gente sempre vê o nome das pessoas, a gente sempre enfatiza, fulano de tal fez isso, outro fez isso, e eu acho bacana que o texto bíblico
mostra que o Espírito estava fazendo. E quando os nomes eram citados, por exemplo, ou cito, Paulo me dizia, não eu, a graça de Deus que estava em mim. Essa preocupação de dizer que a igreja é comandada por Cristo, pelo seu Espírito, e não por nós mesmos, tá bom? Isso pode ser só uma questão cultural mesmo, né? Apenas para a gente fazer essa comparação, que a gente tem de estar lembrando da presença e da condução, da dinâmica do Espírito na nossa vida. Portanto, a comunidade do Espírito nos revela a dinâmica do Espírito na vida da comunidade. Agora, uma seleção de texto, vou pedir para os meninos passarem aí, e a gente vai estar lendo. Queria pedir para vocês participarem, pode ser? Culto domingo, público. Não tem problema não, né? É culto, é reunião, né? Então vamos lá. Atos 2, 38, principalmente a parte B. Atos 2, 38. Um se levanta e fala aí bem alto, vai. Não gostaram da ideia? Hã? Pronto, a partir de arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A dinâmica do Espírito, concedendo dons. O dom do Espírito na vida da igreja. Atos 4:8. Atos 4:8. Sim? A dinâmica do Espírito na ousadia espiritual da pregação apostólica. Atos 4:31. Vai, Rocha, já estava em pé no 4, é só ir para o 31 agora. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A manifestação do Espírito nas orações da comunidade apostólica. Atos 6:3. Atos 6:3. A evidência qualificadora do Espírito na escolha dos seus líderes. Atos 13:2. Atos 13:2. Atos 3, isso. Ótimo. Atos 21:4. Atos 21:4. Vamos lá, desembainhar a espada. Ok. O Espírito na condução da obra missionária, seja impelindo, seja impedindo, mas ele estava ali nessa condução da obra missionária, dizendo, Paulo e Barnabé vem, dizendo, Paulo espera. O Espírito, a dinâmica do Espírito na condução da obra missionária. 1 Coríntios 12, 4 a 11. 1 Coríntios 12, 4 a 11. Quer ler um, Enoque? Enoque está pedindo para ler um, ler? Vai, continua. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem é tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outra fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo mesmo Espírito. Devocional da semana, Enoque. A outro poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outra variedade
essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui a cada um como quer. Que temos aí a dinâmica do Espírito na distribuição e distribuindo dons e equipando a igreja. Gente, e assim vai. Vamos dar uma parada aqui, porque são muitos textos, mas o que a gente quer dizer é que a comunidade do Espírito vive essa experiência da dinâmica do Espírito. Então, não somos nós mesmos. Tenha certeza, o fato de você exercer, fazer, realizar qualquer coisa na vida dessa comunidade, que também, como as outras, é comunidade do Espírito, tenha certeza de que o Espírito está por trás disso. Então, isso é para nós uma bênção, saber que somos participantes desta vocação, deste chamado, deste privilégio. É muito mais do que funções que a gente está delegando. O Espírito é quem vai dar todo o ânimo, a alegria, toda a condição, tudo que a gente precisa para fazer o que for no seu reino e para a sua igreja. E se nós víssemos as coisas desta maneira, muito, mas muito, muito da vida da igreja seria simplificado e seria muito, mas muito mais entregue, profundo, animado e tudo mais, porque entenderíamos que é a dinâmica do Espírito que está conduzindo todas essas coisas, que colocou cada um no seu lugar, que deu a cada um o seu dom, que manifestou a cada um o seu ministério, que estamos no exercício de várias ações na vida da igreja, mas no final de contas, gente, isso é apenas a dinâmica do Espírito na vida da comunidade, amém? Daí, o que significa ser igreja? Significa ser a comunidade do Espírito. 3 realidades: o selo da promessa profética da efusão do Espírito, a consciência do embate entre carne e Espírito, a despeito de sermos comunidade do Espírito, e a dinâmica do Espírito na vida da comunidade. Essas 3 realidades estão presentes na comunidade do Espírito que somos nós. Para encerrar, apenas lembrar a cada um de nós, enquanto homens e mulheres que amam e servem a Deus, escute a voz do Espírito. Escute a voz do Espírito. Escute a voz do Espírito. Submeta-se à condução do Espírito. Submeta-se à condução do Espírito. Terceiro, encha-se do Espírito, da sua sabedoria, da sua iluminação, da sua virtude, do seu poder. E a Bíblia diz, quem vive assim, ou seja, anda no Espírito, ele vence as obras da carne. E esse é um dos grandes desafios da igreja neste tempo, onde a carne reina. Mas nós devemos estar anelantes, ansiosos, desejosos, determinados a vivermos cheio do Espírito e sermos dominados pelo Espírito. Amém? Deus abençoe a todos, queridos. Uma boa semana, uma semana recheada da presença do Espírito.